Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de novembro de 2019. Aprenda com os elefantes, viver em bando é mais saudável. Marcio Atala, em seu blog no UOL, diz: acho que não é novidade para ninguém, pelas notícias que lemos, que nossa expectativa de vida aumentou, em todos os cantos do planeta. Eu mesmo já falei diversas vezes sobre isso. Nossa tecnologia, medicina avançada, exames modernos, tudo nos proporciona uma sobrevida após eventos, que no passado, poderiam ser fatais. Que ótimo! Sim, ótimo, se você puder viver plenamente esses anos a mais, ou com um mínimo de dignidade e autonomia. Sobreviver a qualquer custo, é outra história. Então, o que podemos fazer para ter essa vida saudável o mais longa possível? Atividade física regular. Até aqui nenhuma outra novidade também. Alimentação equilibrada, ok, vocês também já sabiam dessa. E tem aí uma listinha de outras coisas, como melhor qualidade do sono, evitar excesso de bebidas alcoólicas, evitar tabagismo e outras drogas, e, que mais, uma coisa muito importante que não é valorizada, é viver em bando. E essa lição aprendemos com os elefantes. Você imagina que dentro de um zoológico um elefante receba cuidados especiais, alimentação regular, remédios para doenças e proteção de outros predadores, e por isso ele fique seguro e possa viver mais e feliz, certo? Errado. Lembram da girafa do filme Madagascar? Ela tinha pânico de sair do zoológico, porque achava que ia morrer, até conhecer a savana africana, encontrar seus amigos de pescoço longo e descobrir o prazer e a liberdade. É disso que estou falando. Os elefantes de zoológico vivem cerca de 19 anos, enquanto que seus parentes lá da África vivem cerca de 56. E sim, mais uma vez a explicação está na falta de atividade física, o que os torna mais sedentários e com excesso de peso. Mas, junto a isso há um fator bem importante: a privação de viver com outros, especialmente familiares. Os elefantes sofrem com a perda da estabilidade dos bandos matriarcais típicos de sua espécie, especificamente mães e filhas, quando são separadas. E o que isso tem a ver com nós, humanos? Bem, se olharmos as pesquisas feitas em zonas em que as pessoas vivem mais e com melhor qualidade, as chamadas Blue Zones, vemos o que há em comum nesses lugares: não há nenhum tipo de alimentação, nenhum tipo de clima, nenhum tipo de atividade física específica. Mas sim, o fato de terem relações pessoais, de cultivarem amizades e laços familiares, de darem importância ao convívio social, e claro, junto a isso, a regularidade do movimento físico, do exercício físico, programado ou não. Ainda nessas Blue Zones, há um consenso em manter a mente igualmente ativa, com trabalhos, remunerados ou não, e uma boa dose de espiritualidade. Ou seja, eu gosto de dizer para vocês cuidarem de seus corpos, porque assim cuidam de sua saúde, se mantêm mais saudáveis e por mais tempo. E também sabemos todo bem que a atividade física promove ao nosso bem-estar emocional. Mas, não se esqueçam de valorizar os ciclos familiares, as amizades, a generosidade, a fraternidade entre os outros de nossa mesma espécie. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona na terceira parte, nas leis morais, na Lei de Sociedade 773. Porque, entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer, quando os últimos não precisam mais de cuidados. Os animais vivem a vida material e não a moral.
A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que dão a agudo luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. Antes, continua Allan Kardec 766. A vida social é natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial, de ordem geral? O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, não possui todas as faculdades, precisa do contato dos outros homens. No isolamento ele se embrutece e se estiola. Comentário de Allan Kardec: nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade não isolados. O Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 16, esclarece: devemos considerar que esses laços, no plano espiritual, devem se estender a todas as criaturas, por serem eles universais, tanto no seio dos que formaram família na Terra, como dos que participaram de outros grupos familiares. Pelo processo das vidas dos grandes personagens, notar-se-á que o amor deles se estende a toda a família humana, bem como, e certamente, a todas as coisas. O animal cuida dos filhos por instinto de conservação, instinto esse disseminado em todos os seres, até mesmo no ser humano. São laços invisíveis, mas poderosos, que, se bem estudados, veremos que prendem toda a criação de Deus, com nomes diferentes. Ninguém tem força para desligar os laços de família, essa sustentação invisível que faz agrupar as criaturas e fazê-las entender sobre a necessidade do amor. Quem tentar provar que tais laços não são importantes, será tido como falso profeta da erraticidade mesmo entre os encarnados como médiuns. Mas, para isso, o Evangelho já nos advertiu que deveremos orar e vigiar. Vamos meditar nas palavras do Mestre, registradas em Mateus, no capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas, por dentro, são lobos devoradores. A união familiar é o alicerce da vida na Terra, é dela que nasce o amor, manifestando a segurança dos filhos, é, pois, a primeira escola moral da criatura de Deus. Mesmo os materialistas não desejam derrubar a sociedade familiar, pois eles, igualmente, vivem em família e conhecem a força do conjunto em todas as coisas. A família é a célula da humanidade, e para nos mostrar essa verdade, observemos os animais, que vivem juntos em todos os reinos, mostrando-nos, de forma rudimentar, essa segurança de troca de valores, mesmo que vibrem em outra faixa de vida. Certamente que depois da morte, os laços de família crescem, por se dar a fusão de todas as almas vivendo em um só lar, o universo. Isso, para os espíritos que já se libertaram, por terem conhecido a verdade. O Espiritismo, com a mensagem cristã renovada, desobstruída, nos mostra o valor do Cristo em nossos caminhos. Ele, o Mestre, foi e será sempre o nosso guia, por conhecer todas as coisas sobre a nossa vida.
Ele nos avisa antecipadamente dos perigos que possam nos ameaçar no correr da nossa existência. Quando percebemos um animal cuidar, e cuidar bem, dos seus filhos recém-nascidos, nós nos sentimos emocionados, por ver e sentir Deus se manifestando em todas as coisas, principalmente neles e em nós. Como explicar essa manifestação? A explicação é de acordo com o plano de vida que levamos. Não devemos desligar os laços de família e, sim, aprimorados cada vez mais, para nossa própria segurança. É o exemplo que devemos transmitir para as futuras gerações. Se os animais abandonam seus filhos quando crescidos, não é porque acabou o princípio do amor dentro deles, pois essa força de vida nunca acaba, é pela necessidade de começar novos cuidados com outros que devem vir. Assim, os laços ficam para a eternidade, transformando-se no melhor. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de novembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.